aqui. Olá, está no ar mais um Cultura Entrevista. O tema do programa de hoje é tecnologia da informação. Há tempos a internet provoca mudanças no mercado varejista. Para muitas empresas foi um mundo novo que se abriu. Produtos antes destinados a apenas um mercado limitado passaram a ser disponibilizados a um público incontável quase. Para empresas renomadas e bem estruturadas, localizadas nos grandes centros ou mesmo no interior, alavancar as vendas pela internet foi uma questão estratégica para a sua expansão. E lançar produtos para o comércio, utilizando a internet como plataforma, nem sempre pode se limitar à compra de espaços publicitários na rede, como ocorre nas mídias tradicionais. É preciso ir além, talvez desenvolver a sua própria página. Esta é a especialidade do nosso entrevistado do dia, o Emerson Vambert Cândido, que trabalha em Ipatinga com desenvolvimento de websites e sistemas gerenciais acessados pela internet. Emerson, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço, Alex. Tá, para que as pessoas se sintam até mais próximas do nosso entrevistado, é comum que na abertura da entrevista fazemos assim um preâmbulo, uma explicação da sua origem, onde você nasceu, onde trabalha e com que trabalha exatamente hoje. Eu nasci em Coronel Fabriciano, fui criado em Ipatinga e comecei minha formação na Uzi Minas, no centro de formação, aos 15 anos de idade, e terminei minha formação em Brasília, onde eu trabalhei em outras multinacionais. Em Ipatinga, trabalho na AirWeb Sistemas, onde sou diretor comercial, e uma empresa que desenvolve websites, como você disse, e sistemas gerenciais. Bacana. A propósito, agradecimentos a Janice, que está presente conosco aqui no estúdio. A Janice trabalha com você também na URWeb. Janice é meu braço direito lá, trabalha no administrativo. Bom, obrigado pela presença, Janice. Vamos contar com a assessoria da Janice também, né? Claro. Tá bom. O Emerson, para que as pessoas que estão fora dessa órbita do mundo da internet, principalmente da programação, né, das páginas da internet, quem são os profissionais que elaboram as páginas da internet? Que tipo de informação que tem as pessoas que constroem esses sites que nós acessamos aí dos jornais, dos sites de venda, das empresas, das grandes empresas? Que tipo de profissional é esse? É um profissional geralmente formado em tecnologia da informação, alguns voltados para design, outros voltados para programação. Hoje, quase em sua maioria, as páginas de internet elas exigem não só o design, elas exigem também a programação, né? Então, uma equipe bem formada para desenvolvimento de websites, ela deve ter desde o design, que dá a arte, dá a cara do website, aquele que vai programar e vai dar as funcionalidades do website. Ou seja, esse mundo da internet também gera empregos e mão de obra qualificada. Gera bastante emprego e precisa de mão de obra qualificada, principalmente. Quer dizer, nos jornais, antigamente nós tínhamos lá os diagramadores chamados arte finalistas, é o sujeito profissional que fazia os anúncios. É o profissional que agora tem um novo nome, uma nova ferramenta no mundo virtual. Exato. O designer, além de ser um artista, ele tem que ser um técnico. O designer ele tem que entender não só da beleza do website, mas ele tem que entender também das funcionalidades que o website vai ter, se a linguagem permite que aquela funcionalidade se encaixe no website do cliente. Então ele tem que ser mais do que um artista, ele tem que ser um técnico. É muito comum que você acesse um site que você gosta na semana seguinte já tem um outro layout, um outro desenho. Por que essa constante mudança no rosto, na cara dos sites? A gente busca sempre atrair cada vez mais o cliente para o website, mas acima de tudo a gente quer que os clientes que já acessaram, os internautas que já passaram por ali, voltem e permaneçam acessando diariamente. Então é comum que as empresas modifiquem os layouts com frequência, para que aquele site não fique repetitivo e não fique comum e perca acesso de internauta. Quer dizer, é um mundo que exige uma novidade constante, uma mudança constante. Exige uma novidade constante e as empresas quando procurarem uma empresa para desenvolver um website, ela tem que pensar nisso. Ela tem que pensar na continuidade
do seu website, na evolução do website. Por isso, eles devem procurar empresas que vão dar essa condição de continuidade ao website dele. Eu disse aqui agora, brinquei agora há pouco, as pessoas que estão fora dessa órbita do mundo virtual, mas o site, quando a gente acessa ele, na verdade, existe um mundo de códigos ali por trás. Quer dizer, existe uma outra linguagem existente no mundo, a linguagem padrão mundial, mas enfim, é uma outra linguagem, a linguagem dos códigos da internet. Não só na internet, mas em qualquer nível de programação, e a internet se encaixa numa delas, os programadores, os técnicos desenvolvem em linguagens de programações específicas, né? Que tratam de forma técnica aquilo que o site o comportamento do site. Quando eu clicar em algum lugar, eu tenho que ir para alguma página, e isso é feito através dessas linguagens de programação que são aprendidas nas faculdades, são aprendidas nos cursos técnicos, e os profissionais trazem isso para dentro da empresa. Quer dizer, é de fato uma nova língua. É uma nova linguagem. Uma nova linguagem, uma linguagem técnica, que é usada para que a máquina possa interpretar e exibir aquilo que foi projetado, né? E esses profissionais precisam ter um conhecimento muito grande com línguas estrangeiras, por exemplo, inglês? O inglês ele é extremamente bem-vindo, porque nós buscamos soluções para os problemas que acontecem na internet. Nós usamos a internet através de fórum, através de páginas de soluções, e a maioria delas são em inglês. As melhores soluções estão na língua inglesa. Então é muito importante o profissional que tem o inglês, ele se destaca, ele tem uma velocidade maior. Então já fica a dica aí para quem pretende trabalhar com esse mundo virtual, com a linguagem da informática e principalmente programação, que já se prepare desde novo, aproveita aí o ensino médio, já faça um curso de inglês paralelo ao curso normal, porque na faculdade vai precisar da língua estrangeira, do inglês, principalmente conforme diz aqui o Emerson, para desenvolver e virar um profissional de ponta nessa área. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo na sequência com essa conversa aqui, essa entrevista sobre tecnologia da informação e o quanto que a web é importante para alavancar negócios nas empresas. Um minuto. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Você nunca viu, mas já ouviu falar. Não é um OVNI. Afrodite, 100% sexy shop. Venha conhecer o mundo de brinquedos para adultos. O amor nunca mais será o mesmo. Avenida Simão Bolívar, 1141, Cidade Nobre, Ipatinga. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Está de volta ao Cultura Entrevista, que hoje trata do assunto a importância da web para alavancar negócios. O Emerson, o que uma empresa precisa em termos de custos para criar e manter uma página na internet? A gente, como qualquer produto, e o website ele é um produto, como qualquer produto, a gente tem diversos valores. O que vai depender do que o profissional, do que a empresa quer mostrar em termos de website. As empresas, as menores e que têm a necessidade apenas de aparecer na internet, eles optam por um site institucional, um site menor que apresenta a empresa, que fala dos serviços da empresa, e isso tem um custo menor.
Outras empresas já querem algo mais aprimorado, querem ter funcionalidades no website, como uma interação com o seu cliente, conversar com o seu cliente, ele quer mostrar produtos, ele quer vender, e isso demanda um valor diferenciado. Então, isso tudo, o valor do website demanda do esforço para se construir, para se trabalhar naquele website, para a empresa desenvolvedora. No trabalho que nós fazemos diariamente lá no Jornal Diário do Aço, nós já encontramos situações em que algumas empresas buscaram soluções baratas e depois o barato acabou por, como diz o ditado, acabou sair caro demais para essas empresas. É realmente um risco de procurar soluções baratas? O risco da solução barata é você não ter a continuidade do seu serviço. No momento em que você mais precisar de um suporte, de uma solução de um problema, você pode estar na mão de um amador. O importante quando se vai desenvolver um website é saber que o website é a vitrine da sua empresa. Ele é o cartão postal que a sua empresa está colocando para todo mundo. Ele está colocando um cartão de visita no mundo e ele precisa ser feito por profissionais. Caso ele venha a fazer com amadores, ele pode correr o risco de ter que desenvolver novamente com uma empresa profissional. Então ele gasta 2 vezes. Esse é o risco que ele pode correr. Ok. Emerson, no seu entendimento, o que seria uma página corporativa, uma página de uma empresa eficiente na internet? O que precisaria ter como elementos, ainda que fossem elementos mais básicos, mas que fossem eficientes? Uma empresa, uma página eficiente é a que fala do institucional da empresa. É aquela que descreve em uma das suas páginas, de todo o website, em uma delas, que descreve a área de atuação da empresa. A outra muito importante é a que fala dos serviços da empresa. Ela tem que mostrar de forma clara para quem acessa o website, logo de início, qual que é o trabalho que a empresa presta. E, principalmente, uma forma de contato do internauta com a empresa, que não se limita apenas a um número de telefone, mas que ele consiga enviar um e-mail pela página, ele consiga manter um contato através de um message, de uma mensagem instantânea. E isso vai fazer com que o website dele dê retorno para a empresa e traga recursos para a empresa. Páginas com volumes muito elevados de acesso. Sabemos que a AirWeb administra, por exemplo, desenvolve páginas para entidades como a Unipac Vale do Aço. Ali são milhares de estudantes dentro da faculdade que acessam diariamente, eles têm um banco de dados lá dentro do site, devem acessar o tempo todo. Sim. Como é que é gerenciar isso? Principalmente tem que se pensar quando se vai construir um projeto. A AirWeb ela é muito solicitada para esses casos, para casos de sites maiores, sites de empresas que precisam de soluções e principalmente precisam desse suporte nos momentos de pico, no momento de acesso de pico. Sites como os do Diário do Aço e da Unipac são sites extremamente acessados diariamente e que precisam estar hospedados em servidores que vão comportar essa quantidade de acesso. O que mais se vê na internet é que quando se mais precisa do website pela quantidade de acesso para aquele suporte, ele sai do ar. Então, isso tem que ser muito bem projetado e as empresas que detêm este número elevado de internautas diariamente acessando sua empresa devem se preocupar em investir constantemente nessa melhoria para que não perca o acesso. Trazer internauta para a página é muito difícil. Então, nós não podemos perder o internauta por uma questão de tecnologia que não foi resolvido. Nós percebemos que as páginas cada vez mais são multimídia. Som, texto, foto e vídeo, muito vídeo. Vídeo é pesado, sim. É complicado mexer com vídeo. O vídeo ele demanda uma banda de internet muito grande. Então existem provedores de vídeos específicos, como o YouTube, que são específicos para prover esses vídeos, para hospedar esses vídeos. Então todo projeto que tem mais de uma mídia envolvida dentro dele, no caso fotos, vídeo, áudio, deve ser muito bem projetado pela empresa desenvolvedora no que tange a arrumar soluções para cada uma dessas mídias. Né? Páginas como essa do jornal que você citou agora há pouco, lá tem foto, vídeo, texto,
E aí uma quantidade de arquivos muito grande. Você acessa na página do jornal hoje até 5, 6 anos, os jornais de até 5, 6 anos. Né? O recurso fica hospedado, na verdade o volume de informação fica hospedado fora do Vale do Aço, inclusive. O recurso, a informação, hoje no Vale do Aço, nós não temos condições estruturais, até porque nós não temos links de banda de internet para isso, para que isso fique aqui. A gente sempre buscou para os nossos clientes hospedar em data centers que são seguros, data centers que nos mostram que tem uma capacidade de prover essa hospedagem, de prover essa velocidade e de prover principalmente segurança, né? Então, nós optamos sempre por ter o nosso data center hospedado nos grandes centros. Ok. Agora, e a estrutura do site para sustentar isso aí? É como se fosse uma casa, um prédio. Tem uma estrutura de concreto ou de aço ali, cimento, aço, né? Concreto. Agora, quem vai preencher isso diariamente é o pessoal que abastece os sites, né? Que sejam das faculdades ou dos jornais. Dá muito problema esse abastecimento ou essa estrutura funciona perfeitamente? Essa estrutura funciona perfeitamente. Ele é desenvolvido para que quem abasteça tem o mínimo de conhecimento em informática. A gente tem que, quando projeta, a gente sabe que quem está utilizando e quem vai ser o usuário do site, que vai alimentar o site, pode ser uma pessoa que não entende profundamente de informática, então tem que ser algo que facilite a inserção. Mas, na maioria das vezes, hoje é muito comum os sites gerenciáveis pelo usuário. São esses sites mais robustos, sites que permitem que o próprio usuário detentor do site insira informações nele. Então essas informações, essas aplicações, elas têm que ser muito bem feitas para que os usuários tenham facilidade de inserção dessas informações. Eu fico pensando nos sites que vendem produtos, né? Esses são especificamente de vendas, devem ser coisas assim, equipes enormes para sustentar isso e dar resposta ao cliente, porque ele vai entrar lá para comprar um produto e certamente quer uma resposta imediata, né? Na verdade, a equipe não precisa ser tão grande. A solução é que tem que ser inteligente para que faça com que o detentor do site não tenha que ter essa equipe grande. Aí que está a análise de projeto, aí que entra a empresa que fez o projeto e a análise do projeto. Lá na EUREB, manter esses sites funcionando aí, demanda um trabalho técnico seus diariamente ou funciona? Essa estrutura que você citou agora há pouco, funciona sem necessidade de um técnico ficar assistindo direto? A gente tem uma equipe de suporte, né? Pessoas que dão suporte aos nossos clientes e temos pessoas que monitoram constantemente o servidor. Então, como nós temos soluções gerenciais lá, né, nós temos empresas que trabalham com seus sistemas gerenciais ligados na internet. Então, não são só websites hoje em dia. Hoje a gente tem empresas que, no seu dia a dia, utilizam dos sistemas da empresa, o motor da empresa, funcionando na internet. Então, a gente precisa estar sempre monitorando os servidores em relação à performance, em relação à memória, o tempo todo está fazendo monitorando esses servidores. Bom, Emerson, sem querer exigir de você aí um exercício de futurologia, mas para onde nós caminhamos com essa informatização, hein? Eu acho que as redes sociais e a internet, ela agora não tem mais volta, né? A internet popularizou, nós temos uma carência muito grande de informação. Hoje o ser humano ele quer a informação cada vez mais rápido, e porque a internet deixou o ser humano desse jeito, e a gente caminha para que todos nós fiquemos conectados o tempo todo. Cada vez mais a gente vai vendo que a internet vai prover mais informações, vai gerar mais informações, e as pessoas vão demandar mais informações, seja ela de entretenimento através de redes sociais, ou seja ela comercial através de websites e sistemas gerenciais. Eu acho que cada vez mais o ser humano ele vai exigir dos próprios desenvolvedores, das próprias empresas, a informação maior. Quer dizer, tem todo o mercado de trabalho pela frente aí e muita atenção das empresas com relação a cuidar desse novo mundo, a internet, para se projetar. É um novo setor de cada empresa. A empresa agora, qualquer empresa, ela tem que se preocupar
além das coisas que ela hoje já se preocupa, o financeiro dela, o comercial dela, ela tem que se preocupar, o recurso humano, ela tem que se preocupar com a visualização por parte dos clientes na internet, da empresa dela. Então, como que a minha empresa está na internet? Como que eu estou aparecendo para os meus clientes na internet ou para os meus futuros clientes na internet? Então, tanto a informatização no que diz respeito ao gerenciamento, à gestão da empresa, quanto a exibição da informação da empresa nas mídias sociais ou em forma de página da internet. Por falar em mídias sociais, eu li há pouco tempo um texto que dizia assim, olha, se a sua empresa não tem uma novidade todo dia, de manhã, e uma outra novidade à tarde, é melhor que você nem entre no Facebook, porque isso não vai funcionar. Você concorda com essa posição, que é um pouco radical? Mas eu concordo. Eu acho que quando a gente entra para curtir uma página de uma empresa, a gente espera receber novidades dessa empresa. Então, assim, se eu chego a curtir uma página de uma empresa, é porque aquela empresa me atrai e eu espero dela que ela ela nem precisa me dar novidade todo dia, mas ela tem que falar dos produtos dela, ela tem que me orientar sobre os serviços dela, pelo menos diariamente. Então eu acho que as redes sociais, no que diz respeito às empresas, no que diz respeito ao comércio, ela tem que ser muito bem abastecida, sim. Nós vamos voltar a falar desse assunto de rede social, tem mais assunto ainda para abordarmos dentro dessa questão das redes sociais e os websites. Nós vamos a mais um intervalo, 1 minuto só, estaremos de volta com esse assunto aqui, a importância da web para alavancar negócios. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. De volta ao Cultura Entrevista, hoje com o tema a importância da web nos negócios. Emerson Wamert Cândido, da AR Web, segurança na internet em relação a fraudes. Tem uma segurança hoje? É possível colocar a minha empresa na internet e ter segurança de que vai tudo funcionar imune a fraudes? A empresa, hoje, ela tem que se preocupar, principalmente quando vai colocar um sistema gerencial na internet, onde que ela está colocando esse sistema gerencial e qual empresa que está tomando conta do sistema gerencial dela. Hoje uma empresa como a AirWeb, ela não só desenvolve um sistema gerencial, mas ela cuida do sistema gerencial da empresa. É como se você estivesse terceirizando a sua área de informática. É como se a empresa estivesse terceirizando a área técnica. Por que isso? Porque a internet, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos são a mobilidade. Eu consigo acessar de qualquer lugar as minhas informações empresariais, eu consigo acessar de qualquer lugar os meus e-mails,
Mas ela tem pontos negativos, que são as pessoas que utilizam a internet da pior forma possível, que é tentando hackear, é tentando invadir. Então, você precisa de uma empresa que cuide disso e que te garanta a segurança das informações da sua empresa. Há históricos, o Vale do Aço tem históricos de invasão de páginas? Não, a gente tem histórico no Brasil, não só de invasão de páginas, mas a gente tem históricos de invasão de e-mails, de pessoas que, através de programas maliciosos que são instalados nos computadores das vítimas, extraem arquivos dos computadores. Então, isso é muito comum que se aconteça em quem está desprotegido. Hoje, uma das principais ferramentas que deve existir dentro de um computador é o antivírus. Todo mundo instala, quando compra um computador, pensa num editor de texto, pensa numa planilha eletrônica e esquece do antivírus. O antivírus hoje é aquilo que vai garantir com que você não seja atacado. E o marginal hoje cibernético, ele mudou o perfil. Antigamente o vírus no equipamento, ele tinha o perfil de brincar, ele tinha o perfil de apagar as informações, de prejudicar. Hoje o vírus ele tem um outro papel, ele tem um papel de utilizar o seu equipamento em prol dele, em prol de quem instalou aquele vírus, enviando e-mail de spam e utilizando o processador da sua máquina. Quer dizer, isso pega desde endereços, desde lista de endereços até senhas bancárias, segredos industriais, comerciais, enfim, uma série de coisas. Hoje esses programas maliciosos, né, eles tentam recuperar senhas bancárias, eles tentam recuperar lista de e-mails e principalmente eles utilizam o seu equipamento para enviar e-mails, enviar spams, utilizando aquilo que você tem de infraestrutura, que é a sua internet, que é o seu equipamento, para enviar esses e-mails. Por isso que não é incomum você notar o seu equipamento lento, a sua internet lenta, e não saber o porquê que aquilo está acontecendo. Normalmente é um vírus. Emerson, e a empresa lança uma página na internet e o empreendedor quer logo saber se há um bom nível de acesso, como é que está, de onde que acessam, quem está acessando. É possível fazer esse tipo de acompanhamento? É possível. O Google tem uma ferramenta muito interessante, gratuita, chamada Google Analytics, que o desenvolvedor ele implanta dentro da página e ele consegue visualizar informações do website dele, de acesso, da origem de acesso, de qual cidade em que o acesso se originou, qual a palavra-chave que o internauta pesquisou para chegar até o website dele e quais as páginas mais acessadas do website dele. Ele pode, inclusive, num site de comércio eletrônico, verificar qual que é o produto dele que é mais acessado e que para dar mais destaque e para conseguir gerenciar a página dele melhor. Que bacana. Numa análise mais realista sobre o uso da rede, acessibilidade por aparelhos móveis, isso aqui é um tablet, isso aqui deve ser mais potente do que o computador de 5 anos, né? Com em termos certeza. de capacidade de gerar aqui informações, visualização de páginas na internet. Com certeza. Esse tablet que a gente utiliza hoje em dia, ele tem um processamento muito rápido, ele acessa a internet com maior velocidade do que a gente acessava há uns anos atrás. E ele é próprio para isso, ele é feito e desenvolvido exatamente para a utilização na web. Isso é mais uma característica que a web trouxe, né? Essa mobilidade que a gente sempre quer, e esses são dispositivos que estão sendo criados para mobilidade. Quer dizer, o sujeito faz uma compra por meio de uma coisa dessa aqui. Sim, ele faz muitas coisas por meio de um tablet desse. Hoje ele pode fazer ver o que você está vendendo na AirWeb aqui também. Exatamente. E além do tablet, eu acho que a onda, e talvez não tenha aqui número exatamente, seria bom se tivéssemos, talvez até mais utilizado no momento sejam os smartphones, os telefones, por meio dos quais se acessam a internet, né? E acaba consolidando a rede como um meio de massa. Até pouco tempo não era exatamente um meio de massa, comunicação de massa, mas acaba consolidando como um meio de comunicação de massa. É um meio para fazer negócio potencial e seguro, esse negócio seguro, Emerson? É um meio para fazer negócio e principalmente um meio para alavancar os negócios. Hoje, quando se coloca um website na internet, um website da empresa na internet, deve-se pensar isso. Como que o meu smartphone, como que o meu tablet e como que o internauta
utilizando tablet e smartphone, vai ver a minha página. E como que o meu tablet e o meu smartphone pode ser ferramenta para que eu agilize as transações comerciais da minha empresa. Hoje, o tablet ele é menos acessado, ele é menos utilizado do que o smartphone, e a popularização do smartphone faz cada vez mais com que o empresário tenha que se preocupar em utilizar o meio digital, a internet, para promover os produtos dele. Tá, muda muito em relação ao que se vê no computador e vê num tablet ou vê no smartphone? Sim, às vezes assim, até entre computadores mesmo, a gente tem diferenças, mas principalmente é a forma de visualização. A empresa, quando desenvolve algo específico para tablet, ela tem que se preocupar com a navegabilidade, que é diferente. No computador a gente utiliza o mouse, a gente está acostumado a utilizar o mouse, então a gente não precisa de ícones tão grandes para promover cliques. E quando se desenvolve algo para tablet, qualquer coisa que utilize touchscreen, a gente tem que pensar em botões maiores, em formas maiores de acessar e menos imagens, né? Criar uma solução em que eu consiga navegar e consiga visualizar rapidamente o que eu estou procurando. Emerson, estamos caminhando aqui para o fim do Cultura Entrevista. As empresas do Vale do Aço, você diria que já atentaram para esse potencial da internet como um meio para alavancar negócios? Eu acho que tá começando a voltar para esse mercado. Eu acho que o principal da internet não se restringe apenas aos websites e o que as empresas podem colocar no website, mas sim o interfaceamento que o website pode promover com os sistemas gerenciais da empresa. O que a gente nota lá na AirWeb é que as empresas, em sua maioria, que nos procuram para soluções web, são empresas que estão preocupadas em diminuir os seus custos através dessa integração website e sistemas gerenciais. E isso a gente só consegue em sua totalidade se o sistema gerencial for via web. A gente consegue promover isso melhor. As empresas estão se atentando para isso. Então, cada vez mais a gente tem sido procurado por empresas que hoje possuem uma necessidade que antigamente não enxergavam. Uhum. Quer dizer, o empresário que montar um serviço desse, ele consegue viajar para Belo Horizonte, chegar em Belo Horizonte, abrir o seu notebook e ver como é que está a movimentação da sua empresa em termos de dados contábeis, fiscais, tributários. Exatamente. E ele consegue, inclusive, o que é o principal que seria isso, mas inclusive verificar quem fez contato com ele através do website. Ele consegue responder a um cliente que entrou pelo Fale Conosco e conversou com ele, e ele consegue verificar a parte gerencial da empresa, como você citou também, que é muito importante. Ainda voltando nessa questão das redes sociais como potenciais divulgadoras de websites, nós notamos que a maioria das páginas hoje você já vê lá ícone de YouTube, de Facebook, de Twitter e várias outras redes sociais. Citei essas aqui que são as mais famosas, mas são outras ainda. Tem Google+, MySpace, enfim. É perfeitamente aceitável e viável essa integração de um site que já existe com essas novas mídias? Sim, as mídias elas já nasceram preparadas para essa integração e cada vez mais elas vêm desenvolvendo funcionalidades dentro delas que são de integração. Então elas já perceberam que elas não vão sobreviver sozinhas, elas não vão sobreviver apenas com os acessos em cima das mídias sociais, mas elas têm que compartilhar esses acessos dela e essas funcionalidades com quem também acessa os websites. Então as ferramentas já nascem com essa integração e as redes sociais que sobrevivem e que se destacam são as que promovem essa maior integração entre as páginas de internet e as redes sociais. Emerson, ainda voltando para terminarmos o exercício aí do futuro, as empresas que não atentarem para o potencial de negócios via web vão sobreviver com mais dificuldades ou não vão conseguir sobreviver? Eu acho que não vão conseguir sobreviver. Elas vão virar vitrines de páginas da internet. Se eu quero comprar um tênis, eu vou na loja, vou olhar o tênis, vou andar com o tênis, vou namorar o tênis e vou para minha casa, vou acessar o site e vou comprar pela internet, que tem um custo reduzido pelo fato de não ter uma infraestrutura, não ter que arcar com a estrutura administrativa, de pessoal. Então, as empresas elas têm que pensar nisso. Elas têm que verificar até onde ela vai conseguir sobreviver com aquela loja física, com a porta, e se ela pretende sobreviver daquela forma. Eu acredito
que a internet ela vai cada vez mais tomar esse mercado. Legal. Emerson, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Cultura Entrevista. Eu que agradeço, Alex. Obrigado. Até a próxima, o Cultura Entrevista fica por aqui. Eu lembro o contato com o programa cultura@tvculturavaledoaço.com.br ou entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Faça o seu contato, deixe a sua sugestão de tema e de pesquisa aqui para o programa. Obrigado, ótima semana.